Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai falar sobre o gênero textual crônica, né? Na semana passada eu fiz uma aula diferente, dei um texto, né, falando sobre o que estava acontecendo no nosso país, o que a gente estava passando com a história da pandemia, e dei uma música para que vocês ouvissem e fizessem um texto levando em consideração o tema dos dois textos que eu passei para vocês. Hoje a gente entra no gênero textual chamado crônica. O que é uma crônica? É uma narrativa, tá? Um gênero textual curto que vai estar sempre presente em jornais e revistas, tá? O assunto da crônica sempre vai ser algo da atualidade, algo que está acontecendo na atualidade. Então, diga-se de passagem que para você entender a crônica, você tem que estar antenado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? Sempre vão ser fatos corriqueiros, fatos que acontecem com muita frequência com as pessoas. Os personagens são fictícios, o ambiente é fictício, o tempo é fictício, mas porém o tema da crônica é um tema atual, é algo que acontece. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a gente está vendo uma novela, uma cena que acontece na novela, assim, caramba, isso já aconteceu comigo, né? Não é a verdade aquilo ali, mas é claro que o autor se baseia em fatos do cotidiano, coisas que acontecem para poder escrever o texto dele. Né? Isso faz com que a gente interaja com aquele texto, interaja com aquela obra. A crônica é a mesma coisa. Eles vão falar sobre assuntos que permeiam a gente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, assuntos políticos, assuntos de família, coisas que acontecem muito com as pessoas, enfim, tá? Então é um texto curto que nos leva muitas das vezes a refletir, com poucos personagens, lugar delimitado para acontecer, tá bom? E geralmente o tempo é cronológico, tá? Então tá lá, ó. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que foram percebidas por todos. Por isso que eu falo, a gente tem que estar ambientalizado, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Então tem lá, principais características do conto. Deixa eu subir aqui. Opa, perdão. Vamos lá. Principais características do conto. Narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, às vezes o cronista ele narra um acontecimento, sim, faz um texto narrando um acontecimento, falando, enfim. Espaço reduzido, sempre é um local só e acontecimentos do cotidiano, tá? As crônicas, ela tem vários tipos. Então eu tenho lá a crônica jornalística, né? Que é mais comum das crônicas da atualidade, são as chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas de atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. O que é dissertar? É você argumentar, é você dar o seu ponto de vista sobre alguma coisa. Então, na crônica dissertativa, você vai falar sobre algo do cotidiano, mas apontando o que você pensa em respeito àquilo ali, dando seus argumentos, se você é a favor, se você é contra, e argumentando o tempo inteiro, levando o seu leitor a pensar. A crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaços definidos, aproxima-se da crônica narrativa. A crônica humorística, se é humor, vai mexer com o riso, vai nos levar a rir, tá? Geralmente o humor, ele vem em cima de coisas que nos afetam. Se a gente pegar qualquer programa humorístico, a gente vai ver que a gente ri da nossa própria, vamos botar entre aspas, desgraça, da nossa própria condição
não muito agradável, algo que não aconteceu de muito agradável, mas que vai virar humor. Se a gente pegar um programa de humor que fale sobre política, a gente vai rir, né, de uma situação que na verdade nos faz mal. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia e etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Né? Ele vai estar falando, mas ao mesmo tempo vai criar humor em cima daquilo ali que ele está defendendo, o ponto de vista dele que ele está defendendo, ok? Bem, meus amores, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre uma crônica, lendo uma crônica, tá? Sobre o tema atual que a gente está vivendo agora. Não vou botar nesse vídeo porque senão vai estender muito e eu não vou conseguir jogar para o YouTube e vocês também não vão conseguir ver, tá? Então, nosso vídeo 2 dessa aula eu vou gravar e vou botar na plataforma para vocês, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco.